Pessoal, nessa estação aqui, tá, o tema é manejo de água e adubação, cultivares de arroz, densidade de doses de nitrogênio, manejo de ureia, manejo de invasores, controle de brusone, fórmulas versus matérias-primas. Tá? Vamos caminhar. O agrônomo Televag. Menezes. Boa tarde a todos. É um prazer nos ter na nossa estação aqui. Ela é bastante complexa, embora seja bastante simples ao mesmo tempo. Nós vamos falar talvez de um dos grandes problemas da lavoura de arroz, que é a questão aqui, nesse primeiro momento, manejo de água, né, que é onde a gente tem a interação entre herbicida, entre adubo e o manejo de água. Nessa estação aqui, nessas parcelas 0 de adubo, 200, 300, 400, com água aos 10 dias depois de nascido, com água aos 20 dias depois de nascido, com água aos 30 dias depois de nascido. As diferenças aqui não estão marcadas porque isso foi plantado no início de 19 de outubro e pegou muita chuva. Né? Em ano seco isso é mais acentuado. Os resultados, não da safra passada, mas na safra anterior, 200 kg de adubo com água aos 10 dias é melhor do que 400 de adubo com água aos 30 dias. A água é fundamental para o aproveitamento do nutriente. Mas melhor do que 200 kg com água aos 10 dias é 400 kg de adubo com água aos 10 dias. Porque aí nós colhemos 4 toneladas a mais. E aí o meu custo de produção fica desse tamanho em termos de saco. Tá? Então eu acho que essa é a mensagem. A água é extremamente importante. E nós estamos errando no manejo de água. Nós estamos atrasando. E esse ano foi uma vergonha. E choveu, a lavoura estava tudo irrigada. De repente parou de chover e ficou a lavoura toda manchada. Ninguém se deu conta. Aí a água vai ser importante para o manejo dos herbicidas e a água vai ser importantíssimo no manejo dos fungicidas. Então nós vamos ter que melhorar a questão do manejo de água. Gente, se eu quero colher bem, eu tenho que adubar. Agora, para adubar, eu tenho que fazer o resto. Então não adianta eu adubar, deixar a lavoura suja, não controlar a doença, entendeu? A nutrição, ela só tem resposta, até porque é um item caro, se eu fizer as outras partes do manejo. Isso é simples, mas é complicado porque falta gestão, falta organização nas propriedades. Tá? Então, para nós darmos essa sequência, nós precisamos melhorar a capacidade de gestão. Gente, vamos olhando para frente um pouquinho. Agora eu vou pedir a colaboração de vocês para a gente encaminhar meio junto, entendeu? Para que a gente possa explicar passo por passo. Pessoal, aqui agora vamos colocar as principais variedades trabalhadas hoje no estado, lado a lado. Dificilmente vocês vão encontrar isso nos campos experimentais. Ou você só tem as variedades do IRGA, só da Embrapa ou só da Raiz-Tec. Aqui nós estamos com os principais materiais e vocês vão dar uma olhada. Vocês vão olhando. Tem uma coisa que não ficou boa esse ano que nós vamos melhorar o ano que vem. O ano que vem talvez a gente vai usar mais um bloco, mas vai ficar de fundo a fundo. Cada variedade vai estar aqui. Poder olhar. 30 está escondido, 29 também. Tem umas variedades que vai ficar difícil da gente olhar. Então o ano que vem a gente promete, nessa não é, que vamos acertar isso aqui para ficar um pouquinho melhor a visualização para vocês. Eu não tenho muito o que falar aqui, a não ser que vocês vão caminhando e dando uma olhada nos materiais, né, e vendo o potencial que tem, tá bem? Bom pessoal, tem uma outra coisa que a gente está se comprometendo, pelo menos já tinha se comprometido com a comunidade de Arroio Grande, mas a gente pode fazer isso lá em Santa Vitória, que é pegar esses resultados aqui e a gente fazer uma reunião com a comunidade. Dá pra gente fazer isso, Zé Paulo? Uhum. Entendeu? Mas aí depende da demanda de vocês e a gente apresenta o que cada uma das cultivares produziu, cada insight desse aqui a gente vai fazer. Porque a gente quer criar uma interação com vocês e além disso, ou seja, nessa reunião de apresentação, a gente gostaria também de coletar sugestões do que a gente pode trabalhar o ano que vem. Porque esse centro aqui, antes de ser um centro da Planfer, do centro tecnológico, é um centro para o desenvolvimento das comunidades. Tá? Gente, você dá uma olhada aqui, né? Cada um se engana com seus próprios olhos. Né? A única coisa que eu falei, isso aqui tem um padrão de adubação de 80 kg de fósforo, né? 140 de potássio, pontos de potássio e 160 de N. Né? E tudo isso aqui tem duas aplicações de fungicidas, uma de duo e uma de trio. Né? E
Tem variedade CL, não CL, aqui nós aplicamos tudo não CL. Aplicamos rice com cringe. Por que isso? Porque aqui tem vento, tem variedade diferente. Nós já matamos muita variedade que não é, então resolvemos não perder tempo, né? Porque a gente tem dias, pouco tempo para trabalhar. Tá? Aqui uns que matou muito arroz foi o Gabriel ainda, lá da Paloma. Gente, aqui nós temos 120 quilos de semente, guri, 24, 90 e 60. Aqui tem 0 de ureia e lá no fundo tem 140 de N. E aqui tem 20 de nitrogênio. Tudo aqui é 80 kg de semente. Tudo aqui é o híbrido é 40. Híbrido é 40 e variedade é 80. 120 é essas duas aqui. 90 ali e 60. Gente, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui de densidade de semeadura é que eu não preciso mais do que 80 kg de semente, 70, 90 numa variedade comum e 40 no híbrido. Semente é qualidade e não quantidade. Tá? Eu duvido vocês olhando de lá, quando tem o padrão de nitrogênio, dizer onde é que está o 20, onde é que está o 120, onde é que está o 60 e onde é que está o 90. Se eu trocar as placas, eu dou um nó em vocês. O que significa isso? Felizmente, gente, a Zona Sul foi a região que mais usa semente certificada, 80%. Tem regiões que é 20%. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E não é à toa que a Zona Sul passou a produzir, ser campeão de produtividade do estado, mais do que da fronteira. Os solos mais ruins. Uma das tecnologias está aqui. Pessoal, não se atenham muito ao início da parcela, porque muitas vezes a máquina ela não distribui bem no início. Pega um pouquinho mais para frente, tá? Pessoal, olhem lá no final onde tem a ureia recomendada. Olha lá, lá no final. Essas parcelas bom de inverter ela. Olhar quando ela tem o N, todo o N recomendado. Pessoal, vou tirar essa foto lá do outro lado. Gente, dá uma concentrada aqui. Aqui é uma coisa que a gente vem fazendo, né? Por uma razão simples. Até porque existem alguns bate-boca de vez em quando que não tem muito sentido. A pesquisa, ela mostra que quando eu aplico o nitrogênio no seco, ele tem 70% de eficiência. Se ela for na água, aliás, no barro, 40%. E se for na água, né, eu tenho isso ao redor de 29%, 27%. Então aqui vocês vão ver, guri e 24, toda a ureia no seco, toda a pancada de ureia está aqui. Duas aplicações, 70 a 20. E aí depois lá, 3 aplicações. Então vocês olhem, xinguem, briguem, mas está aqui todo o N na base de uma vez só. Qual é o meu problema aqui? Isso a gente tem um histórico de pesquisa quando eu trabalhava lá no IRA. 80% das vezes não tem diferença entre uma de ureia ou de duas. Às vezes o meu problema é a distribuição dessa quantidade grande de ureia que eu tenho deficiência de fazer operacional. Mas se eu conseguir fazer operacional e colocar essa ureia no seco, o resultado é fantástico. Tá? 270? Uhum. 50, 30, 20. Três aplicações, 60, 20 e 20. Gente, aqui a gente quer focar uma coisa que é importante. Sem fungicida, atrasamos a fungicida 15 dias. Aqui uma única de fungicida na época e 2 de fungicida na época. O que eles querem mostrar com isso? O mais importante é aplicar ou não aplicar fungicida é o time de aplicação, o momento certo da gente fazer a aplicação. Geralmente a gente está fazendo uma aplicação atrasada ou adiantada. Eu vejo uma manchinha de brusone, avião nela. E às vezes é uma manchinha que deu um trespasse, um punhado de ureia que caiu a mais ali. Então a gente tem que ter cuidado para isso. Eu tenho que proteger mais a panícula do que a folha.
né? E a gente tem que saber o que é uma mancha de brusone ativa e o que é uma mancha de brusone morta. Quando ela está com aquele centro bem sequinho, um cinza, um chão de gris, né? Não se preocupe com aquela brusone que ela já foi, ela não vai esporular, não vai adiantar. Então a gente tem que mais ter cuidado com a proteção da panícula. Isso aqui é curi, tá? Nós com 2 aplicações nessa lavoura de outubro aqui, eu estou com um problema para fazer ensaio de fungicida, tá? Só para vocês terem uma ideia, deem uma olhada. Tratamento padrão de herbicida. O herbicida foi colocado na 3ª, 4ª folha, uma mistura de Grit, Ricer e Gamete. E fizemos ali também, atrasamos a aplicação, fizemos a aplicação e atrasamos a irrigação. Com essa mistura tripla, acabou até que não deu diferença de controle. Sobrou algum pezinho, né? E o Sildomar é muito caprichoso, cara, vai lá me arrancou, né? Mas faz parte disso aí, né? Ou seja, quanto mais eu atrasar a água, menor a minha eficiência. Tinha mais arroz vermelho, e aí nós concordamos que arroz vermelho é para não ficar nesse campo experimental. Vocês não imaginam o que ainda tem de campo de arroz vermelho nesse campo, né? E com 2 pessoas só a gente conseguiu manter um alto padrão do campo aqui. Agora vocês vão ver essa parcela quando entrou água e aquela ali quando entrou água atrasada, 15 dias. Só para vocês terem uma ideia, o padrão da parcela, olhem, né? Desenvolvimento, uniformidade do arroz aqui comparado com atraso. Sem adubo, a fórmula MAP e DAP. O resto tudo é igual. Essa qual? Não vou explicar nada, velho. O instrumento é alto. Fórmula pronta. Fórmula pronta. 4, 17, 27. Fórmula pronta. Formulário. MAP e DAP. Só que a gente fez a composição no final. Tudo tem a mesma quantidade de pontos de fósforo, de ponto de N e pontos de potássio. Gente, a gente pode comprar pelo olho essa aqui. Eu não sei se vai dar melhor depois. Mas só que o MAP e DAP tem que considerar que tem que fazer 2 operações. Né? Ali numa operação só tu faz tudo. Faz tudo. Né? E aqui tu tem que aplicar o MAP ou o DAP depois colher. Zé Paulo, tudo isso resolve-se daqui. Se eu colher mais, sim, entendeu? Vale a pena, entendeu? Mas tem essa operação. Tem a questão, por exemplo, às vezes tu botar a fórmula, aí tu vai ter que carregar mais, né? O rendimento do plantio aqui é melhor. Aqui é melhor, entendeu? Aqui, por exemplo, isso aqui vai melar, vai grudar mais na plantadeira, tem uma série de coisinhas para melhorar. Mas qual é talvez a conclusão que eu queria mostrar para vocês? Eu posso até usar fórmula, mas use uma fórmula com mais nitrogênio. Porque o que está fazendo esse arroz dessa largada na frente, o que é? É o nitrogênio. Tá? Então não vamos ficar discutindo se é MAP, DAP ou fórmula. O que nós temos que fazer? Melhorar o nitrogênio da base. Tá? Então não vamos ficar... Às vezes a gente fica né, se degradando em falsas discussões, professor. Né? E a gente não vê o centro da questão aqui, que é nitrogênio. Por isso, Zé Paulo, que eu não queria explicar muito. Só queria focar num ponto. Né? Nitrogênio é fundamental para a arrancada dessas gramíneas. Por isso que hoje está se plantando milho e já se coloca quase 80% do nitrogênio na arrancada. Tá? Mesmo balanço, junto com o plantio, né? O nosso nitrogênio ali, como é que foi? Não, mas ali já estava pós ali. Não, aí é pós. Não, isso não muda. Isso não muda. Na base, junto com o plantio. Não, mas tem uma ali de nitrogênio junto com o plantio. Ali naquelas fotos parcial. Tem, mas não a lanço. Ali na linha. Não é a lanço, é na linha. Tá? Gente, por que eu não posso botar nitrogênio a lanço antes de estabelecimento? Porque esse ano nós plantamos, eu nunca tinha visto isso, esse ano nós plantamos início de metade de setembro, nasceu metade de outubro. Então aí eu vou perder muito nitrogênio. Então nessas condições, né, agora se eu enterro ele aqui, aí eu não estou perdendo ele, eu não posso deixar na superfície. Gente, eu já estourei meu tempo, muito obrigado pela atenção de vocês e depois lá a gente toma uma Coca-Cola e conversa mais. Não, agora é aquela barraquinha lá, Otávio.